Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do direito penal. Meu nome é Daniel Buchmiller, sou delegado da Polícia Civil de Minas Gerais e professor de direito penal do OAB Code. Meus amigos, a gente vem falando sobre os princípios do direito penal e vamos continuar. Nós temos ainda diversos princípios para falar. Hoje vamos falar sobre o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, ou princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Esse princípio é muito básico, eu tenho certeza que vocês já sabem sobre ele. O que ele vai dizer? A lei penal posterior à conduta do agente só vai retroagir para beneficiar a conduta dele ou se ela abolir a prática criminosa. Então, nós temos que uma lei penal posterior à conduta do agente só vai retroagir se for uma novatio legis in melius ou abolitio criminis. São duas expressões em latim que é importante que vocês decorem. Então veja, lei penal só vai retroagir para beneficiar. Se por um acaso o agente pratica uma conduta, posteriormente vem uma lei penal que aumente a pena do crime, por exemplo, ela não vai retroagir. Se vier uma lei posterior que diminua, obviamente, vai retroagir. E se a lei penal posterior extinguir aquela conduta criminosa, obviamente, vai retroagir. Abolitio criminis. Mesmo após o trânsito em julgado, galera. Você pratica um crime, é condenado, está cumprindo pena e vem abolitio criminis. Será beneficiado. E mesmo após ter cumprido a pena, você foi condenado, transitou em julgado, cumpriu a pena toda, está em casa sossegado, de repente ocorre uma abolitio criminis e aquela conduta que você praticou, como sendo delituosa à época, deixa de ser. Qual benefício que você terá? Você vai voltar a ser réu primário e de bons antecedentes. A abolitio criminis vai lhe dar essa benesse. Show? Agora, duas situações que podem trazer um certo desconforto quando você imagina que uma lei, quando é revogada, ela deixa de produzir seus efeitos. Veja o artigo 3 do Código Penal. Nós temos as leis excepcionais e leis temporárias. Essas leis são uma exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por quê? Porque elas são ultraativas. Elas vão produzir efeitos mesmo após o término da vigência, porque senão não há razão de ser. Qual é a grande diferença entre lei excepcional e temporária? A lei excepcional, ela não traz um prazo final para a vigência dela. Por quê? Porque ela vai valer, ela vai produzir efeitos enquanto a situação de excepcionalidade ainda estiver ocorrendo. Por exemplo, um desabamento, uma enchente, a barragem da cidade de Mariana, por exemplo, o poder público pode muito bem publicar uma lei dizendo que, enquanto estivermos em uma situação de calamidade pública diante desse desabamento ou dessa quebra da barragem, nós temos aqui condutas delituosas que, se você praticar, você vai responder por esses crimes. Mesmo após cessada a situação de calamidade, você continua respondendo caso tenha praticado durante a situação. Então, a lei excepcional não traz um prazo final. O prazo final dela é a cessação da excepcionalidade. A lei temporária não. A lei temporária já traz um prazo final. Quer ver um exemplo? Lei 12.663 de 2012. É a lei da Copa do Mundo. Nós temos ali artigos 30 a 35. Dá uma olhadinha lá na lei que vocês vão ver. Algumas condutas delituosas, criminosas, que valeram apenas para aquele período de tempo da Copa do Mundo. Agora, você pratica um crime durante aquele período, você vai continuar respondendo pelo crime, mesmo após cessada a vigência da lei. Por quê? A lei excepcional e a lei temporária, ela é ultraativa. Galera, imagina só, o Estado cria uma lei temporária e uma lei excepcional, depois, quando ela perde a vigência, opa, abolitio criminis, não faz o menor sentido.
A lei excepcional e temporária, ela tem uma razão de ser. Ela deve vigir para regular situações emergenciais, excepcionais ou temporárias. Beleza? Então, diante da sua ultratividade, ela vai produzir efeitos mesmo após o término de sua vigência. Mas, em regra, nós temos o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica ou, a contrário do senso, irretroatividade da lei penal mais gravosa. A lei só vai retroagir para beneficiar o acusado ou caso haja uma abolitio criminis, onde irá esgotar todos os efeitos daquela lei para o cidadão. Beleza, galera? Muito obrigado, ficaremos por aqui. Até o próximo vídeo.